Informação, política, debate, entrevistas. Começa agora pela Rádio Nossa FM. Boa tarde, presidente Prudente e região. Aqui é o jornalista Chaslac Júnior com o programa Sentido Horário, que é transmitido pela rádio Nossa FM 104.9. E você também pode nos ouvir pelo celular usando o aplicativo Rádiosnet. Curta a nossa página no Facebook, Portal Sentido Horário. Comente e compartilhe as nossas lives, anuncie conosco, mande o seu WhatsApp pelo celular 99712-5137. E aqui não tem fake, aqui é só news no jornalismo de verdade do programa Sentido Horário. Hoje à tarde de segunda-feira, dia 30, já estamos começando aí praticamente o mês de novembro, e a gente vai estar fazendo aqui uma reflexão, só que hoje a gente vai estar fazendo aqui um trabalho com a psicóloga e terapeuta Maria Flávia Bernardes, que lançou o seu livro aqui na Mona Lisa, aqui em Presidente Prudente, no último dia 10, e o livro se chama Sopradora de Brasas, e é um título bem sugestivo, um título muito interessante, e ele fala sobre uma jornada de cura, resignação e empoderamento, né? Então, até foi interessante, porque ele não sabe se é um livro autobiográfico, um livro religioso, reflexão, mas o que é importante é que ele é um livro prático. Ele tem uns QR Codes que a pessoa entra e vai para vivências, vai para vídeos, tem questionários, testes, então é um manual de autoajuda, de a pessoa se entender e entender o papel dela e de ser humanos aqui no nosso mundo, né? Então, é muito legal. Ela também tem cursos, palestras, mentoria, vai ter aí, tem psicóloga, dá também consultoria online, que a gente vai perguntar o que é isso, como é que funciona, né? Então, eu vou aproveitar aqui o nosso engajamento e passar o microfone aqui para a doutora Maria Flávia Bernardes, e ela vai fazer hoje, excepcionalmente, a frase de reflexão tradicional do nosso programa, já tirando do livro dela. Então, ela já vai falar um pouquinho para a gente, uma frase que você já vai começar refletindo um pouquinho como é que é interessante o livro. Por gentileza, doutora. Obrigada pelo convite. Então, vamos à frase de reflexão. Você tem um superpoder. A sua mente é o seu superpoder. É um presente que Deus e o universo nos dão. Se os nossos padrões mentais não mudarem, as nossas atitudes não mudarão. Lembre-se, tudo se inicia na sua mente. Ela é o seu superpoder. Com certeza, gente. E a mente, você tendo a mente sã, corpo são, você vai longe. Então, você tem que aprender, você tem que acreditar no que você quer. Se você não acreditar, não dá certo mesmo, né? Mas, doutor, eu queria que o pessoal... a gente faz uma brincadeira aqui, a gente sempre fala pro pessoal... tipo, quem que é a pessoa por si mesma? O nosso entrevistado, no caso, queria saber quem que é a doutora Maria Flávia Bernardes por ela mesma, né? Eu falo brincadeira porque a gente fala se é casada, se está na pista, se tem filhos, como é que é a história aí. Então, fala para ele de uma forma informal, quem que é você, como é que surgiu a ideia aí do livro, fala para a gente um pouquinho de você. Bom, Maria Flávia Bernardes, em primeiro lugar, é uma mulher muito amada por Deus. Eu sou uma mãe assim, muito orgulhosa, tenho 2 filhos lindos, José Bento e Maria Isabela, que são os meus presentes. José Bento tem 7 anos, Maria Isabela tem 5 anos. Eu sou casada, muito bem casada, graças a Deus. Sou casada com o Pedro Luiz. Hoje nós moramos no Rio de Janeiro, mas nós somos de Presidente Prudente, nossa família é de Presidente Prudente, né? Eu cresci a minha vida toda aí. Eu tenho um carinho muito especial por essa cidade, né? Por tudo que eu vivi e construí aí. Mas hoje eu moro no Rio de Janeiro, na verdade moro aqui já há 8 anos. E sou psicóloga,
Eu falo que a escolha da psicologia foi uma escolha muito consciente, porque eu, desde muito cedo, eu sempre percebi que eu vinha ao mundo para contribuir de alguma forma. Assim, eu sempre gostei, né, desse trabalho de ajudar o outro, contribuir. Desde novinha, entre as minhas amigas, né, sempre era eu que colocava elas para cima, que dava essa palavra né, de motivação, de carinho, sempre vendo o melhor das pessoas. Eu falo que é um propósito mesmo de alma meu. E a psicologia, a escolha da psicologia veio para agregar e me dar ferramentas necessárias para que eu cumprisse com esta missão, né? Com esse propósito mesmo que Deus me deu. E hoje eu amo o que eu faço, né? Amo trabalhar com pessoas. Sou uma sopradora de brasas, sim, né? Eu costumo dizer que todos nós temos os nossos potenciais, as nossas habilidades naturais, né? Nós temos a grandiosidade do nosso ser. Mas, no decorrer da vida, coisas acontecem, desafios aparecem, né? A gente passa aí por alguns obstáculos e, nesses obstáculos, muitas vezes a gente acaba se perdendo e deixando com que aquele fogo, né, existente dentro da nossa alma vai se apagando, virando, às vezes, uma brasinha. Então, o meu papel na vida das pessoas é vir para dar um sopro nessa brasa e fazer com que vire chama novamente, fogo ardente, que as pessoas realmente olhem para elas com mais amor, com mais admiração e explore todo o potencial que existe, né, aí dentro de cada ser, de cada indivíduo. Certo? E a gente fica assim imaginando, doutora, como é que. Bem, é aquela história, em geral, as pessoas procuram a cura, procuram as coisas quando elas estão doentes, quando elas estão com algum problema, ou às vezes, até ontem, ou melhor, essa semana passada, por acaso, foi dia do dentista, e numa palestra que eu fui do Rotary, o dentista ele colocou muito bem colocado: olha, você tem que fazer prevenção, você tem que ir no dentista antes de, como é que se diz, de estar com a dor de dente. E assim, a gente tem várias dores na nossa vida. E às vezes a gente vai acumulando, acumulando. Parece aquela história do peregrino, que você vai levando aquela carga, aquela trouxa nas costas, aquela coisa toda. E assim, toda pessoa, uma coisa que eu percebo no seu livro, é que todo mundo tem uma jornada. A gente fala que tem a jornada do herói, mas a maior jornada é a nossa história, o que a gente vive, como a gente vive, como a gente encara os problemas, os desafios, né? Como é que isso, às vezes a gente não sabe como se portar, e às vezes a gente precisa de ajuda, e às vezes é difícil até a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho como é que foi a ideia do livro, né? Porque faz parte da sua história, tem uma parte interessante até que fala aí do seu pai e tudo, né? Então eu queria que você comentasse para a gente, porque assim, na vida, a gente tem altos e baixos e a gente tem que saber lidar com as emoções, com o que a gente sente, com o que as pessoas sentem, né? Então, conta um pouquinho aí para a gente como é que foi essa história aí. Primeiro trazendo o gancho que você falou, né, da questão da prevenção. Eu falo que o melhor dos mundos, meu maior sonho é o dia que as pessoas entenderem que trabalhar com a nossa mente através de uma terapia, né, ou através de qualquer cuidado cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos padrões mentais, se as pessoas entenderem, o dia que as pessoas entenderem que a gente pode fazer isso como prevenção, acho que o mundo seria muito mais leve, muito mais gostoso de se viver. Né? Porque a ideia é realmente essa, a gente fortalecer mesmo, olhar para a gente, se conhecer, entender quais são os gatilhos emocionais que tiram a gente do nosso centro, porque nós somos seres humanos, cada um de nós tem a nossa história. Na nossa história sempre haverá desafios, sempre haverá obstáculos. E a maneira de passar por cada um desses desafios é o que vai fazer com que a gente colha bons frutos, né, no nosso futuro, porque os aprendizados estão aí para nos ensinar alguma coisa, né? É bíblico. Na vida tereis aflições, porque são justamente nas aflições e nos obstáculos
que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente amadurece. Viemos ao mundo para evoluir. E esses são os momentos propícios para a nossa alma evoluir, né? Para nós, como seres humanos, aprendermos e evoluirmos. Mas, se a gente tiver aquele cuidado de se conhecer, de se entender, né, de trabalhar internamente, essa passagem pelos desafios acabam sendo mais enriquecedoras, eu digo. Não digo nem mais leve, mas você consegue extrair coisas muito melhores, né, para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Eu falo até por mim. Então, eu tive ali a minha perda, né, dentro da minha história. Aos 17 anos, eu perdi meu pai. O meu pai, para mim, era assim, o meu herói. Dentro da minha família, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Então, eu sou a primeira menina mulher, e eu acho que por ser a primeira mulher, assim, a minha conexão com meu pai sempre foi muito, muito forte. Meu pai era tudo para mim, assim. E eu falo que o meu pai, ele tinha capacidade de me dar uma coisa, ele me dava um olhar de orgulho que alimentava muito minha alma. Então, desde pequena, eu sempre quis fazer as coisas bem feitas. Fui bailarina por muitos anos aí em Prudente, então eu me dedicava muito. Tudo que eu fiz foi sempre com muita dedicação, porque o meu pai tinha, né, essa capacidade, esse dom mesmo de me dar esse olhar de admiração, de orgulho, que alimentava muito a minha alma. Mas, quando eu fiz 16 anos, meu pai ficou doente. Meu pai teve um câncer seríssimo no cérebro, um glioblastoma multiforme, que é um câncer que até hoje não tem cura, né? Um câncer extremamente maligno e agressivo. Eu lembro na época que os médicos deram 3 meses de vida para o meu pai, mas o meu pai queria muito viver, assim, ele lutou com muita determinação, com muita raça. Foi um exemplo muito para todos nós familiares que convivemos ao lado dele. Os 3 meses viraram 1 ano e meio de muita luta, assim, de muito esforço, mas eu acabei perdendo meu pai. No livro eu conto essa história com muitos detalhes. As pessoas se emocionam muito porque eu realmente coloco o meu coração ali, né, nessa história. Eu abro o meu livro já contando a minha história. E depois que meu pai se foi, eu me perdi, né? Eu quis ser forte. Ricardo, né? Ricardo Bernardes. Meu pai se foi e eu acabei me perdendo aí, né, na perda do meu pai. O meu pai era muito forte, assim, sabe? Ele era um homem muito determinado e ele passou muito isso pra gente. E eu acho que eu ali, uma menina de 17 anos, acabei mascarando o meu sofrimento para ser esta pessoa que poderia dar orgulho pro meu pai, né? Uma menina forte, não, eu não vou me abalar, eu vou continuar seguindo com a minha vida. Então eu não soube administrar muito bem o meu luto. Eu fugi ali do meu processo de sofrimento. E com isso eu acabei criando um vazio dentro de mim. Então eu comecei a buscar nas pessoas ao meu redor, principalmente do sexo masculino, aquele olhar de orgulho, de admiração que o meu pai me dava, mas era muito frustrante, óbvio, né? Porque ninguém ia ser o meu pai, ninguém ia poder dar o que o meu pai me dava. Então eu acabava colocando uma expectativa em uma carga em outra pessoa que jamais poderia retribuir isso a mim. Então eu tive relacionamentos muito frustrados, assim, eu não conseguia me relacionar. Então, nos meus 20 anos, os meus namoros eram namoros muito conturbados, acabei vivendo relacionamentos, né, tóxicos. Justamente hoje, assim, com mais maturidade, eu olho para tudo isso e vejo que eu fui 100% responsável por tudo isso que eu vivi, né? Que não era culpa de um ou de outro, era realmente o meu processo, né? A minha falta de cura e a minha projeção no outro. E eu me perdi mesmo, eu me afastei da minha essência. Então, a menina Maria Flávia, que sempre foi uma menina carismática, eufórica, que, sabe, que brilhava por onde passava, que sempre impactou mesmo, simplesmente pelo que ela era. Desde muito novinha eu fui essa pessoa. Eu me perdi. Eu tomava antidepressivos para dormir, ansiolíticos para acordar, e eu entrei num ciclo aí de depressão que durou muitos anos. Não foi 1, 2, 5 anos que eu vivi desconectada de mim. Foram 14 anos que eu realmente me desconectei. E aí eu lembro do dia em que eu decidi que eu não iria mais viver a vida medíocre que eu vivia. Na época eu morava em São Paulo, capital. Eu já tinha 30 anos.
as pessoas ao meu redor casando, tendo filhos, minhas amigas, né, já começando, se realizando profissionalmente, e eu completamente perdida. Trabalhava numa loja de roupa como vendedora, totalmente afastada do meu propósito de alma, né, que sempre foi muito claro para mim, completamente encalhada, não conseguia manter um relacionamento saudável com ninguém. E aí eu lembro que eu sentei num banheiro lá do meu apartamento de São Paulo e eu chorei assim num estado de catarse, pus para fora o meu luto engolido por tantos anos. E aí eu me olhei no espelho e eu falei: chega, chega. Quem é você, menina? Quem é você? Eu não te reconheço mais. Eu não vivo mais essa vida. Eu não vim ao mundo para viver isso. Eu fui falando para mim mesma ali numa coisa de cura. Daquele dia em diante, eu comecei a tomar as decisões, peguei meu celular, né, que eu falo assim, que o processo ele tem que ser em conjunto, a decisão tem que ser interna, a transformação tem que vir de dentro para fora, mas a nossa ação também é necessária, né? As coisas não caem do céu. E aí eu fui atrás, mandei mensagem para um amigo meu, falando para ele: eu quero trabalhar com você. Ele estava na época lançando um treinamento de liderança aí em Prudente, foi o treinamento do Monge Executivo, ficou muito conhecido na cidade. O Astromar, né, que é uma figura bastante conhecida em Prudente, trabalhava junto, e eu fui fazer, e eu lembro que meu amigo falou assim para mim: mas Má, eu não tenho como te pagar, assim, a gente está começando. Eu falei: não quero, eu preciso resgatar a minha essência, eu preciso me curar. Então, deixa eu trabalhar com vocês, porque isso vai fazer parte da minha autocura. Ele falou: tudo bem. E foram anos incríveis, né? Foram 4 anos que eu fui olhar para mim, que eu fui curar, né, a minha história, que eu fui... E aí eu mergulhei mesmo, eu fui fazer curso, eu estudei, eu li tudo que você pode imaginar sobre desenvolvimento pessoal. Isso eu já era psicóloga, eu já tinha formação em Master Coach, assim, teoricamente eu tinha tudo, mas eu estava completamente perdida com tudo, né? E aí eu mergulhei mesmo nesse universo, e aí eu passei por esse processo, então, de cura. Eu me curei, né, da minha história, eu fui me curar da minha dor, elaborar minha perda, eu aprendi a honrar o meu passado, a honrar a morte do meu pai. Então, até isso hoje eu olho com muito carinho, com muito afeto, porque eu sou a mulher que eu sou hoje também pela morte do meu pai, também porque eu perdi o meu pai. Então, eu acolho muito e honro a minha história. Aí eu precisei ressignificar tudo isso, né? Dar um novo significado para minha dor, que é justamente isso, dar um novo olhar para tudo que me aconteceu. E com isso eu me empoderei de mim mesma. E aí a minha vida fez assim, ó. A mudança foi uma virada. Eu lembro que esse episódio fatídico do banheiro aconteceu em junho de 2014. Dia 19 de julho de 2014, eu conheci o Pedro Luiz. Que é meu marido hoje, fiquei noiva em 6 meses, casei em 1 ano, engravidei do meu primeiro filho com 2 meses de casado. Então, minha vida, sabe? Aí minha vida profissional, tudo foi assim. Eu falo que as mudanças, quando a gente quer, do fundo da nossa alma, quando a gente se dedica, quando a gente trabalha com a nossa mente a nosso favor, as mudanças acontecem e acontecem rápido. E a minha vida é a prova disso, assim. E tudo isso eu compartilho de uma forma detalhada e muito gostosa dentro do Sopradora de Brasas. Doutora, é uma curiosidade, porque todo mundo fala que a filha, né, ela é mais apegada ao pai, e falam que o menino é mais apegado à mãe. É verdade isso? Existe aí, né, o complexo É de mito ou é Édipo, né? verdade? Não, é verdade, né? Freud explica. É uma teoria trazida por Freud, aí, que fala sobre o complexo de Édipo, e que tem realmente essa questão, né, da identificação aí dos sexos opostos, né? Então, o menino tem a mãe, como, né, eu, na minha história, eu sempre fui assim, né, completamente apaixonada. Eu amo a minha mãe, honro a minha mãe, tenho muito, muito respeito, amor, carinho, tudo. Mas o meu pai era uma coisa de menina mesmo, né? E hoje na minha casa eu vejo isso. O José Bento é grudado comigo, né? Super, tem uma conexão muito forte. Minha filha também mas ela tem ali a paixãozinha dela pelo pai, né? Um chamego especial pelo pai. Aí outra curiosidade, eu falo isso porque são curiosidades de psicologia, né? Falam que
as meninas aprendem muito mais com o pai, né? E falam também, não sei se é mito, é verdade, que vamos dizer assim, que os meninos aprendem bastante também com as mães. Eu não sei se isso aí é proporcionalmente ou não, né? Eu acho que isso em si nós não temos nenhuma teoria ali que comprove. O que existe muito é a questão da identificação. Então, assim, a gente tem o pai e a mãe, e é natural que o filho faça um movimento ou de repetição, ou ele repete alguns padrões, então ali como um espelho, como uma referência, mas isso eu acho que independe do sexo. A gente repete comportamentos de mãe e pai, ou a gente repele. Então nós temos casos onde aquilo ali, meu pai e minha mãe faziam e eu faço igual, pode ser coisas boas ou coisas ruins. Então eu repito, às vezes inconscientemente, um padrão negativo da minha mãe e do meu pai, às vezes sem nem perceber, e muitas vezes eu tenho essa coisa de repelir, eu faço o contrário. E a gente vê muito caso, por exemplo, de pais alcoólatras e os filhos, às vezes, também são alcoólatras, mesmo não querendo, mesmo tendo vivido situações pesadas, né, com alcoolismo e tudo mais, ainda assim repetem, e nós temos casos que repelem, então, que faz totalmente o contrário, né, que nunca bebeu, que nunca entrou em contato com isso e tudo mais. Então, essa questão da identificação como referência nós temos, mas é ambos os sexos. Acho que não tem essa divisão, não, de sexo masculino e feminino. A gente faz as brincadeiras, doutora, mas é que, na verdade, é que as meninas aprendem mais com o pai, sabe? Tá bom, se você quer levar isso, tudo bem. Tudo bem. Não, tô brincando, a gente faz isso daí, mas a minha filha, ela aprende muito mais coisas, assim, eu falo aqui em casa, por exemplo, as coisas que eu ensino, eu não sei, parece que ela grava mais. A minha esposa também ensina, a gente divide aqui, tem a minha sogra que ajuda a ensinar tudo, mas eu não sei, parece que quando eu falo uma coisa, parece que ela capta melhor. Eu falo assim, Eu acho brincando, que mas é uma curiosidade. às vezes a voz da autoridade, às vezes o pai tem assim uma posição, né, de mais autoridade, aí existe mais o acolhimento e o respeito, ou até por uma conexão mesmo individual. Tá, mas vamos lá. Mas, doutora, existe um momento na vida que a gente está no fundo do poço, a gente não sabe para onde olhar, a gente sabe que tem que olhar para cima, mas a gente continua olhando para baixo. Tem aquela coisa hoje, um termo muito usado, que é procrastinação. As pessoas vão deixando, e parece aquela música, né? Deixa a vida me levar, e a coisa é mais ou menos assim. Mas no seu livro você conta que teve um período também, um outro termo hoje que parece que muito em voga, é a depressão, né? Parece que é o mal do século. No seu caso, no relato do seu livro, você fala que você levou um período aí, acho que dos 17 aos 31 anos, até dar aquele ponto da virada, né? Aquela coisa tipo, não, a partir desse momento foi o ponto que mudou a minha vida, que realmente eu precisava mudar, eu percebi, é igual aquela história ali, você fala um pouco do alcoólatra, a pessoa percebe que ela está fazendo mal para ela, para os familiares, e ela começa a perceber que ela tem que mudar, que ela não pode continuar daquele jeito, porque uma das coisas que a gente tem na vida é o nosso tempo, o nosso legado, o que a gente vai deixar para as pessoas, o que a gente vai ensinar, né? Então, eu queria que você comentasse para a gente como é que foi como é que fala? A hora da virada, a hora da verdade. Eu não sei, a gente pode dizer que é aquele momento crucial onde a gente percebe. E por que a gente não conseguiu ver isso nesse período todo, que nem no seu caso, foram 14 anos, mas muitas e muitas pessoas que vão ler o seu livro vão se identificar com a sua história e vão se ver na sua personagem, na sua história, porque muitas gente passam muito tempo, até mais tempo do que esse, para achar esse ponto de virada. Como é que vira essa chave aí? Receitinha pronta a gente não tem, mas o que a gente tem, né? Primeiro,
Eu acho que a gente precisa entender que são coisas que nós seres humanos não entendemos. Nós temos muita dificuldade de entender isso. Que a nossa vida é feita de fases, né? Assim como a natureza tem as fases, né? Nós temos as estações, então nós temos primavera, verão, outono e inverno. Percebe como funciona a natureza nas suas fases, na sua estação. Então ali, né, na primavera, ela começa a florescer, ela fica criativa, ela fica colorida, ela fica cheia de potenciais ideias. O verão é aquela ápice, né? Depois o outono começa a cair, desmoronar, perder sentido, questionar, e chega um inverno, aquela fase um pouco mais melancólica, uma fase um pouco mais desconstruída. Assim como a natureza se comporta, nós também, seres humanos, temos as nossas fases. O que a gente não entende é que os invernos vão existir. Na vida de todos nós vamos passar pelas fases. Nós vamos ter a nossa primavera, que a gente vai estar, sabe, energizado, cheio de ideias, com projetos, aplicando. Vamos ter o nosso verão, vamos ter o outono, aquele momento onde a gente questiona, e vai ter um inverno, Só que o que a gente não entende é que os invernos, eles podem ser passageiros. O maior problema de nós, seres humanos, que foi o meu problema, é que eu não soube administrar o meu inverno. Então eu perdi ali, caiu, desconstruiu a minha vida. E o meu inverno se prolongou por falta de conhecimento, por falta de maturidade, por falta de sabedoria e até também por um processo necessário. Se estendeu ali por 14 anos, né? Então, Eu um acho que processo de amadurecimento também, um né? processo de amadurecimento. Mas esse processo ele pode, né, ser num tempo menor. Mas isso é individual de cada um. Vai depender muito se você vai buscar ajuda ou não. Vai depender muito da tua transformação mental. O que eu percebi em mim é que eu mudei o meu padrão mental. Assim, eu tomei uma decisão. E eu tomei uma decisão tão definitiva. Foi uma coisa tão de alma ali, eu não aguento mais, eu não vim ao mundo para viver essa vida. Eu decido e eu tomei a decisão. E quando eu tomei a decisão, não é que eu tomei a decisão e fiquei esperando ali mudar a fase, porque essas decisõezinhas eu tomei no longo dos 14 anos, mas eu tomei a decisão e eu fui atrás. Eu fui atrás de me curar, eu fui atrás de ferramentas, eu fui atrás. Então, por exemplo, o sopradora de brasas é uma ferramenta para quem quer sair, para quem está no inverno e precisa pôr um ponto final nesse inverno. Para quem está ali passando por um desafio, numa dor, e não aguenta mais viver isso. Então, são coisas assim. Então, é o Sopradora de Brasas, que é um livro que vai te trazer isso. Às vezes, né, é uma coisa religiosa, uma espiritualidade. A gente tem aí, né, N artifícios. Mas eu acho também que existe muito um momento de alma. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Então, tomar a decisão, eu acho que é muito importante. Eu acho que uma coisa interessante é que assim, a pessoa vai vivendo, ela não consegue identificar, né? Mas tem aquele momento que ela realmente ela entende que ela tem que partir para a ação. Porque na sua história é muito interessante que é assim, quando você começou a fazer uma coisa, você começou assim, pá, e foi. Exatamente. Foi de uma vez, assim. Eu tomei a decisão, e aí eu tomei a decisão. E eu fui fazer a minha parte. Porque eu falo que existe ali o trabalho, eu falo muito no livro ali, né, da dualidade, da conexão espiritual, da sua vibração, da mudança mental, porque eu acredito muito que eu tenho certeza, e isso já é provado pela ciência na física quântica, de que nós somos capazes de co-criar a nossa realidade. Que a gente é capaz de manifestar aquilo que a gente deseja. E eu ensino como fazer isso no livro. Eu ensino as pessoas todo passo a passo para realizar todos os sonhos. Em 2014, nessa fase minha de transformação e de mudança, eu fiz o meu primeiro mural dos sonhos, que eu ensino no livro como fazer. Então eu montei um mural com tudo que eu desejava conquistar nos meus próximos 5, 10 anos. Então eu coloquei meu casamento, eu não tinha nada, eu coloquei meu casamento, eu coloquei meus filhos, eu coloquei os lugares que eu queria conhecer, eu coloquei minha vida profissional, o que eu queria criar na minha vida profissional, quem eu desejava ser como profissional. Eu coloquei a imagem, né, espiritual ali no meio, que eu queria ter uma conexão maior, minha espiritualidade, né, aumentar. Eu coloquei minha casa, uma casa exatamente como eu queria, uma foto de uma casa.
Eu coloquei até a imagem, porque eu sempre tive problema para acordar cedo, sabe? Eu sempre fui muito dorminhoca. E eu sempre tive esse desejo de acordar cedo e feliz. Eu coloquei a imagem de uma menina com um reloginho às 7 horas da manhã, sorrindo. Eu coloquei eu como bailarina. Eu coloquei... E aí, nesse Mural dos Sonhos, ali no cantinho tem a imagem de um livro. E eu te conto que eu realizei tudo que está no quadro. E rápido. Foi assim, a casa... Sabe quando... Na época que eu fiz, eu falava assim, meu Deus, estou viajando. Tô louca, né? Olha onde eu tô indo. Olha, tô louca de sonhar alto desse jeito. Pois eu fui fazendo meu trabalho de mentalização, de cocriação e sempre fazendo a minha parte. Então, era a transformação da mente com a ação. Mente e ação. Eu realizei tudo. Hoje, aqui no fundo de tela do meu celular... Deixa eu te mostrar, quer ver? Aqui no fundo de tela do meu celular, eu tenho o meu próximo Mural dos Sonhos, que já está pronto. E eu já estou realizando, né, alguns sonhos e algumas coisas aí dentro desse... Tem, então... Todas as imagens, ó. Tá vendo? Dá para ver? Ai, então me liga bem não. Mas todas as imagens, entendeu? Colocar. E eu ensino a fazer isso. Foco e fé. Foco e fé, exatamente. E tem que ter, como é que se diz? Ação, né? Sem ação não vai para lugar nenhum, né? Não, se você ficar mentalizando, esperando cair do céu, não vai. Não adianta que não vai. Mas, doutora, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque é assim, você trabalhava em loja, tu teve esse momento lá da virada. Por que psicologia, por exemplo? Porque é assim, existe ainda um preconceito, o pessoal fala de análise, coisa de ainda encarado como coisa de louco, ou a pessoa realmente se transforma de dentro para fora? Por que veio a psicologia na sua vida? Fala aí pra gente. Então, eu falo, a escolha da psicologia foi muito natural. Eu sempre me vi como uma pessoa, desde muito novinha, eu sempre soube que o meu talento natural, que o meu propósito mesmo, o que eu gostava nessa vida, era de poder contribuir com o outro, né? Fazer algum bem. Eu lembro que na época da escolha da psicologia, eu fiquei muito entre psicologia e medicina, né? Porque a medicina também tem essa questão do cuidado com o outro, né? Do salvar vidas e tudo mais. Mas, por algumas questões, a mente humana sempre me conquistou muito. E eu decidi a psicologia para isso mesmo, porque eu sempre fui uma apaixonada por ser humano e eu sempre quis fazer a diferença na vida de alguém e contribuir com as pessoas. Ainda existe essa questão da psicologia, eu acho que ainda as pessoas buscam uma terapia, né, independente da linha, porque a gente tem diversas linhas terapêuticas, né, e cada linha vai atuar de uma maneira diferente e bem diferente. A psicologia ela é muito extensa, as condutas, as linhas são bem diferentes entre si. Então, mas as pessoas realmente têm esse movimento de buscar ajuda quando elas estão no ápice do problema, né? Quando elas estão assim, quase realmente ficando louca, sem conseguir administrar. É óbvio que não tem nada a ver, psicologia não é para loucos, na verdade, psicologia é para gente sã e muito sã. Fazer terapia é para pessoas sã. E quanto mais sã você maior a chance de você buscar um terapeuta. A verdade é essa. Quanto mais sábio você é, maior a chance de você buscar um terapeuta. Né? Quanto mais maduro você é, maior a chance de você buscar um terapeuta. Na verdade, as pessoas não sãs, as pessoas imaturas, né? As pessoas que têm esse movimento vitimista são as que menos procuram terapia. A gente fala porque, assim, aqui no programa a gente já fez mais ou menos um retrato e quase 70% do pessoal que assiste a gente são mulheres, né? E a psicologia é uma coisa que todo mundo gosta, é um assunto, vamos dizer assim, que o pessoal realmente tem interesse, a gente percebe, você vai perceber que quando o vídeo sai assim, o pessoal começa a assistir, daqui a pouco tá um pouco, depois sobe mais e vai subindo, porque o pessoal vai falando um para o outro e acha interessante, né? Mas é o seguinte, a resposta ela vem de dentro para fora ou de fora para dentro? Porque assim, a gente também tem coisas externas que acabam somando na nossa vida, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa, e às vezes, no seu caso, que é psicóloga,
Às vezes a gente fala que tem que ter o psicólogo do psicólogo, que é para poder não se contaminar com algumas experiências, com algumas coisas que às vezes a gente recebe, às vezes aquela história, aquela vivência incomoda de alguma forma, ou deixa a gente triste, ou a gente alegre. Eu falo por mim, eu trabalho também. Bem, todo mundo, eu falo que todo mundo que é profissional, que tem uma profissão, ele acaba sendo vendedor de alguma coisa. Ele acaba vendendo uma consulta, uma medicação, um produto, alguma coisa ele vende, né? Eu evito, no meu meio de comunicação, eu não gosto de ver coisas de morte, de violência com criança, coisas assim. Eu não vou em funerais, essas coisas. Por quê? Porque isso acaba me contaminando e eu acabo ficando meio baixo astral, meio triste, então eu acabo evitando. Totalmente. Eu acho que o movimento é de dentro para fora e de fora para dentro. Vamos lá, vou explicar. É claro, nós, seres humanos, nós temos as nossas crenças, né? É como se fosse o nosso óculos de mundo, a tua visão de mundo, e é muito individual de cada um. O que são as nossas crenças? É aquilo que você acredita sobre determinado assunto, aquilo que você pensa. Então, você individualmente tem a tua crença sobre relacionamentos. Então, o que você acredita sobre relacionamentos? Aquelas coisas que você repete para você, que você aprendeu, às vezes, pelos seus pais, ou que você experienciou. Então, meu pai e minha mãe tinham esse tipo de casamento, e aí eu criei uma verdade absoluta sobre relacionamentos a partir disso. Principalmente quando a gente é criança, as nossas crenças são criadas, até os nossos 7 anos, a maioria das nossas crenças são criadas ali. E por isso é tão importante você ter um cuidado ali com a primeira infância, né, nas crianças, porque o cérebro é muito esponja, absorve muito todas as informações e vai criando essas verdades absolutas, esse binóculo do mundo. O que eu acredito sobre relacionamento, o que eu acredito sobre dinheiro, sabe aquelas falas prontas? Então, assim, rico não vai pro céu. Só fica rico quem dá um jeitinho. Nasce pobre, vou morrer pobre. Sabe essas falas? Dinheiro não dá em árvore. Isso tudo vai virando crenças que vão virando verdade absoluta. E a partir do que a gente acredita, a gente realiza. Então, o nosso mundo externo, ele é uma materialização do nosso mundo interno. Uma materialização e um reforço. Por isso que eu falo que o movimento é de dentro para fora e de fora para dentro. Porque o que eu acredito sobre dinheiro é o que eu vou criar na minha realidade. Então, se eu acredito isso sobre a minha realidade, vai ser a partir do que eu acredito. E essa realidade vai reforçar o que eu acredito. Entendeu? Vai validar o que eu acredito. Então, romper isso é uma das fases mais difíceis, né, da nossa evolução. Eu acho interessante, doutora, porque assim, a gente vê muito essa postura dos pais, porque a gente vê assim no cotidiano do dia a dia, pessoas, por exemplo, que a criança presenciou uma traição na família, a pessoa ela cresce, ela não querendo isso para a vida dela. Aí tem, no caso, pessoas, por exemplo, que via o pai bater na mãe, então aquilo dá uma espécie de trauma e a pessoa não quer aquilo, então ela não consegue mais ver aquela situação, né? Mas demais. Não existe um padrão único, como eu falei no começo do nosso bate-papo. Ou você repete, ou você repele. Então, quando uma criança vê um abuso, né, ali, um abuso físico, moral, ela participou daquilo, ela vai criar uma crença sobre aquilo, vai impactá-la. As nossas crenças, elas são criadas de duas maneiras. Ou pela repetição, então, falas que a gente ouve repetidamente, e a gente começa a acreditar naquilo, e aquilo vira a nossa verdade absoluta, ou através de um forte impacto emocional. Então, alguma coisa que eu ouvi e me fez ter um sentimento, uma descarga emocional muito forte, aquilo me faz criar uma crença sobre isso. Então, aí a pessoa vai virar adulta, ela presenciou ali abuso físico, né, agressões físicas e tal, ela criou a crença dela individual. No decorrer da vida, dependendo da crença que ela criou, que foi a interpretação dela, pequenininha ali, interpretação muito individual,
ela vai criar a realidade dela. Então, ou ela vai repetir o padrão e ela só vai se relacionar com homens agressivos, e inconscientemente ela vai atrair para a vida dela homens também agressivos como pai, mesmo ela conscientemente não querendo. O inconsciente dela criou uma verdade. Homens são agressivos. Homens batem em mulheres. E ela acreditando nisso ali no inconsciente dela, ela vai atrair isso para a vida dela. E ela vai ter essa repetição na vida dela. Ou o contrário, se ela cria, o que é muito difícil, né? Na verdade, assim, uma criança, ela, a partir do momento que ela viu, a crença que ela cria é sempre uma crença muito negativa. Ou ela cria uma crença de que relacionamentos são ruins. Não, casamento é péssimo. Casamento faz mulher sofrer. O que vai acontecer na vida adulta? Ou ela não cria nenhum relacionamento saudável, independente do padrão de agressão ou não, ou ela não se relaciona. Ela simplesmente não consegue criar um relacionamento com ninguém. Por conta dessa crença. Eu acho interessante isso que a doutora está falando, porque a gente percebe que a criança é tipo uma esponjinha, né? Ela absorve tudo que a gente fala. Aí a gente vê, por exemplo, isso é constatado, a gente já viu pesquisa científica a respeito disso, é onde, por exemplo, a criança viu uma cena de violência, ela não quer aquilo para ela. O que acontece? Ela... E também tem uma coisa interessante, a gente vê muito casos de artista aí, de novela, essas coisas, que o cara é muito, vamos dizer assim, alegre, muito feliz, descontraído, aí o filho é mais sério, é mais, vamos dizer, formal, porque ele acaba sendo mais ali aquela coisa do peso, né, e contrapeso, tem toda aquela coisa. Às vezes pode ter sido reprimido, às vezes pode ser só da questão da personalidade mesmo, né, uma personalidade mais introspectiva, mas é por isso que eu falo, aqui com os meus filhos, né, eu tenho essa informação, eu sempre repito, assim, a gente não tem como mudar se a gente não tiver consciência. A mudança começa quando a gente tem a consciência. Então, hoje, eu tenho uma bagagem de informação muito grande sobre a mente humana. E eu quero compartilhar com as pessoas através do meu livro. Para quê? Para que as pessoas se conscientizem do que é possível ser feito. Então, por exemplo, com os meus filhos aqui, eu sabendo de tudo isso, né, a educação dos meus filhos, eu tenho sempre essa preocupação para reforçar, repetir coisas para que eles criem crenças fortalecedoras. Então, que é um hábito aqui em casa, quando eles vão dormir, né, eu sei, e eu compartilho isso no livro, que quando a gente dorme, o nosso subconsciente, ele se eleva, né? E a nossa mente, ela é comandada 90% pelo nosso subconsciente. Só 10% é a nossa mente consciente que comanda a nossa vida. Também explico detalhadamente isso. São assuntos mais complexos, mas que no livro tá assim, bem beabá, bem fácil de compreender. E aí, o que eu faço à noite? Meus filhos dormem, eu vou lá, vou no ouvidinho deles, isso chama-se hipnopédia. Eu vou no ouvidinho deles e eu falo: José Bento, você é um menino muito amado, você é autêntico, você é espontâneo, você é inteligente, você é confiante, você é capaz. Aí, por exemplo, se for num dia que ele foi desobediente, que ele foi levado, eu falo: você é obediente, você respeita as regras de casa. Eu vou falando. Praticamente todas as noites eu faço isso ali no primeiro sono. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com as crenças no subconsciente dos meus filhos. Eu estou injetando mesmo crenças fortalecedoras na cabecinha deles, para que eles cresçam acreditando que eles são tudo isso. Doutora, a gente percebe que na vida existem pessoas que não conseguem se perdoar. Elas fazem algumas coisas, porque na vida a gente tem experiências boas, ruins, e às vezes a pessoa faz coisas que ela se arrepende, tem pessoas que mudam, mas tem pessoas que não se perdoam e não conseguem perdoar outras pessoas, né? Como é que é essa questão do perdão na vida? Porque é uma coisa essencial, né? A pessoa, se ela não conseguir se perdoar ou perdoar o outro, ela não consegue ir adiante, ela trava, né? Como é que é isso? A vida não foi. Eu adoro falar sobre perdão, adoro falar sobre perdão. Eu acho que é um dos assuntos e dos capítulos que eu mais tenho paixão no livro. Porque, primeiro, as pessoas não sabem o que é perdão. Então, a primeira coisa que eu venho para desmistificar é dizer que perdão não é desculpar a atitude de alguém. Muitas vezes a pessoa machucou tanto a gente,
Ou a gente se machucou tanto que a gente não se conforma de ter feito isso ou de alguém ter feito isso com a gente. E esse movimento de desculpar a atitude, ele é... A gente não consegue. É desumano, porque você não consegue desculpar. A pessoa te feriu, te machucou. Tá bom, Maria Flávia, se o perdão não é desculpar a atitude de alguém, o que é o perdoar? Presta atenção. Perdoar é você soltar, deixar no passado o que no passado aconteceu. A falta do perdão faz a gente trazer uma experiência que aconteceu lá atrás para o dia de hoje. Então, todos os dias, você vai lá, pega aquela experiência que aconteceu há tempos atrás. Então, se foi uma experiência que você não se perdoa, aconteceu, sei lá, há 5 anos atrás, era a consciência que você tinha, na circunstância que você tinha, era o que você podia. Naquela época, hoje, você pode diferente, se assim você quiser. Quando a gente não perdoa, a gente fica trazendo do passado para o presente. E aí sabemos que o nosso futuro é criado a partir do nosso tempo presente. Então, se eu fico carregando o meu passado com o meu tempo presente, o meu futuro está sendo criado a partir do meu passado. E a vida não muda. E as coisas não destravam. E as coisas não fluem. Porque você vai repetindo sempre a mesma coisa. Então, tá, o que eu faço para perdoar? Primeiro, você tem que tomar uma decisão. O que ficou lá atrás, é lá atrás que vai permanecer. Segundo, olhar e tentar extrair algum aprendizado, que é o ressignificar. Aconteceu, o que eu posso levar de aprendizado? O que eu posso levar de bom? Conscientemente, ali, o que eu posso levar de bom de tudo isso? Extrair alguma coisa bom. E soltar, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou deixar lá atrás. Eu vou soltar, o meu futuro está sendo construído a partir de hoje. O que eu quero para minha vida daqui para frente? Eu não quero ficar carregando esse peso, essa coisa horrorosa, porque o perdão é isso, o perdão é um veneno que a gente toma todos os dias e que não nos deixa evoluir, que fica prendendo no que aconteceu lá atrás. No livro, que eu acho que é legal de falar, eu trago a parte teórica sobre perdão, bem aprofundada, aqui eu estou só dando uma síntese, e aí no final do capítulo do perdão tem o QR Code, que é um exercício mental, que é uma cura mesmo, para você fazer uma visualização, eu te conduzo através da minha voz, né, num exercício guiado, para você visualizar e conseguir realmente soltar. Fazer, então, é o trabalho teórico e também aquele trabalho, digamos, de coração, de alma ali, né? Até espiritual mesmo, de cura, para selar e vida que segue. Vamos olhar para frente, vamos criar um futuro diferente. Acho interessante, doutor, que eu fui do Rotary, do Lions, fui sócio fundador, inclusive, de um Lions, e tem um símbolo nosso do Lions que é um leão olhando. É esse aqui, ó. Um leão olhando para frente e um para trás, né? Uhum. E o leão é interessante porque já tinha uma reflexão que é a seguinte: para o passado, eu não posso fazer nada. Eu vou olhar, vou tentar aprender com o acerto e erro do que aconteceu. Hoje, o agora, né? Eu vou pensar o que eu vou fazer, sempre olhando para o futuro, né? Porque a gente tem que dar uma olhada para frente, porque quem anda para trás é caranguejo, né? Mas uma coisa, já que ele está falando aí de QR Code, é um livro interativo, explica mais esses QR Codes, essa experiência, como é que funciona isso daí? Porque é muito interativo, gente, é legal demais isso daí, viu? Isso é muito legal mesmo. Eu quis, assim, sempre foi o meu desejo com esse livro, sempre foi ter uma conexão próxima com o leitor, assim. Então, eu conto toda a minha história, né? Eu divido a minha vida para isso, para que o leitor veja, né, que eu sou um ser humano tanto quanto ele, que eu também passei por tudo isso, né? E o que eu fiz? Então, que tem essa conexão. E aí eu trago a ideia de você fazer exercícios por escrito. Então, tem espaços no livro, eu vou pegar aqui para você ver. Em vários capítulos tem ali para você fazer, tá vendo? Para você escrever, colocar por escrito mesmo, fazer essa reflexão, escrever, colocar no papel e tudo mais. E aí, em alguns capítulos, a gente tem o QR Code, que você vai apontar teu celular nesse QR Code. Vou pegar aqui, ó. Você aponta o celular e esse QR Code vai te levar ou para um exercício, um ensaio mental guiado pela minha voz, tá? Que é para cura.
que é um complemento, é uma coisa complementar à teoria. O livro não é só teórico, o livro é transformação mesmo, né? Não é só um aprendizado teórico. Então, aí, para eu conseguir fazer essa transformação real, foi que eu fiz esse QR Code. Então, ou é um áudio meu guiado, ou então é um vídeo, que aí você me assiste mesmo, eu conversando, né? Eu falando, eu explicando, eu te guiando, eu trazendo aí algumas estratégias. E no final do livro, né, aqui na última página do livro, eu tenho um presente para os leitores, que eu falo que a sua jornada não acabe aqui. Reservei um presente para você, que são 21 dias de meditação guiada. São 21 dias de meditações guiadas por mim. Então, são meditações que eu criei ali, 21 dias, com a minha voz, né? São meditações de 15 minutos, 16 minutos, para que a pessoa crie o hábito da interiorização ali, né? De se conectar consigo mesma, de ir se curando, continuar, né, trabalhando com suas questões internas através dessas meditações, desses 21 dias. Mas o mais importante, doutor, a gente também quer saber como é que compra esse livro, como é que o pessoal adquire o livro, porque mostrou aí o livro, todo o pessoal está querendo saber aqui. Ele é lindo, olha como é um livro lindo. Sopradora de Brasas. Aqui tem, né, a imagem aqui que eu falo que é uma imagem de uma pessoa muito livre, né, ó, com chamas, foguinho aceso ali, né, queimando mesmo. Até tem uma conotação um pouco de bailarina, que conecta muito comigo, né, essa coisa da dança. O livro está disponível em todos os marketplaces. O que é isso? Amazon, Submarino, Americanas. Então é só pôr no Google, Sopradora de Brasas, Maria Flávia Bernardes, que vai estar lá. Então, até no Mercado Livre tem, qualquer site você compra, Submarino. Porque hoje, né, é difícil vender em livraria, porque nós temos poucas livrarias hoje, né? Física mesmo. Até aqui no Rio de Janeiro tem pouco, Prudente, nem sei se ainda tem livraria física, se tiver, deve ser uma, duas, as livrarias, né? Uma dó, mas é real. E em breve também nós vamos disponibilizar ele no digital, mas por enquanto eu quero que as pessoas peguem, sabe? Que tenha essa ali, para poder escrever, para poder ter esse material mesmo em mãos. Então, só colocar no Google, comprar online, facinho, facinho. Falo que o Sopradora de Brasas é para todo mundo, uma linguagem muito simples, muito gostoso de ler. Hoje eu estava fazendo minha mão e a minha manicure está terminando de ler. E ela falou assim, o sorriso dela está diferente. Ela falou, Maria Flávia, que presente. Ela falou, eu nunca li um livro, eu nunca consegui terminar um livro. O Sopradora de Brasas vai ser o primeiro livro que eu vou ler do começo ao fim. E olha que orgulho para mim, né? Que eu acho que eu acertei muito nisso. Uma linguagem muito simples, muito acessível, muito gostoso, porque tem muito exemplo, muita interação. Então, realmente, eu tenho muito orgulho, é muito lindo. Tá muito lindo mesmo. Bacana, experiência de vida, muitas vivências, muita interação. E falando em interação, recentemente, assim, não é tão recente, mas também se a gente for comparar, é uma coisa nova, essa questão de consulta online, né? Por exemplo, hoje o Conselho de Medicina, até mesmo os psicólogos agora é liberado. Então, como é que funciona? Super, super tranquilo. Eu só atendo online há anos. Eu só faço atendimento online. Assim, esse é meu escritório, eu tenho aqui o meu home office, e isso para mim é maravilhoso, porque eu consigo dividir muitas funções maternas, eu consigo estar sempre presente ali na vida dos meus filhos, no levar, no buscar. Então, saindo desse nosso bate-papo, vou buscar meus filhos na escola. Então, eu consigo estar presente. Eu acho que isso é muito bom para os profissionais. E meus atendimentos são todos online e a gente tem uma qualidade maravilhosa. Já tive clientes, né, ou pacientes que fizeram presencial, depois passaram para online e não sentiram diferença nenhuma. A gente precisa, lógico, ali, né, de uma boa internet, mas é maravilhoso, assim. Eu acho que eu sou fã desta questão online, acho muito prático. Então tá. Bem, lembrando, gente, que é reconhecido a consulta online, funciona. Hoje, até exame médico, você recebe um link, você vê lá, você imprime, vale, manda pelo WhatsApp, é muito interessante. E outra coisa, quem é aqui de Prudente quiser consultar com a doutora online, lá no Rio de Janeiro, pode consultar normalmente. Né? Eu atendo gente na Suíça, na Alemanha,
brasileiros que moram lá na Suíça, na Alemanha. Eu tenho cliente na Alemanha, tenho cliente na Suíça. Quem quiser, até ia falar aqui sobre o meu Instagram, né? Eu também ponho muito conteúdo no Instagram. Eu sou uma produtora de conteúdo também dentro das redes sociais. Então, quem quiser me seguir, Maria Flávia Bernardes, meu Instagram. Diariamente eu posto um vídeo, uma reflexão, uma meditação. Eu estou sempre ali compartilhando, soprando brasas. Falo que o Instagram é uma ferramenta excelente, onde eu consigo impactar muitas, muitas, muitas pessoas e atuar aí com o meu propósito, que é ser uma sopradora de brasas mesmo. Então, quem quiser me seguir no Instagram, Maria Flávia Bernardes, é só chegar, que é uma troca maravilhosa por lá. Outra coisa, doutora, hoje tem muito esse negócio de mentoria, como é que fala? Coach, né? Explica para gente, porque a gente sabe que tem aí, tá na moda isso aí. Sim, é assim, né? Existem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Eu sou uma psicóloga, eu fiz formação em coach, eu sou master coach, eu achei que o coach agregou muito à minha formação. Então, eu acho que tudo é muito válido, né? Todos os cursos e experiências são muito válidas. Hoje eu faço alguns atendimentos individuais ainda, minha agenda, né, é cheia ali, é difícil, porque você acaba tendo a restrição do tempo. Então, para o ano que vem, eu estou construindo um projeto de mentoria, que aí é um projeto maior, onde eu consigo atender mais pessoas, fazer uma troca mais profunda, em grupo, onde a gente faz casos, a troca de um vai ser agregadora para o outro. Então, para o ano que vem, eu quero aí lançar, esse ano foi o livro, ano que vem eu quero trazer esse projeto da mentoria, acaba ficando mais acessível para as pessoas, né? Eu consigo atender mais pessoas, e tudo isso, assim, é muito benéfico. Claro, você tem que saber o tipo de profissional. O que eu falei, bons profissionais e maus profissionais existem em todas as áreas, né? Não é porque é coach que é ruim, não é porque é uma mentoria em grupo que vai ser ruim. Não. Se o profissional é bom, o produto que ele vai estar oferecendo provavelmente vai ser um produto bom também. Então, tá rapidinho. A gente pensando na cidade maravilhosa aí, Rio de Janeiro, mas infelizmente aconteceu recentemente, tem a deputada Sâmia Bonfim, o irmão dela acabou sendo confundido com miliciano e tal, e parece que por coincidência você mora aí na próxima, aí de onde aconteceu essa fatalidade aí, infelizmente, né? E a gente tem aqui os pesares, tudo, mas eu queria saber como é que é aí, como é que foi essa história? Você mora aí perto? Como é que Eu moro bem foi? perto, eu frequento ali, eu passo por onde aconteceu praticamente todos os dias, né? Que eu faço 3 vezes na semana, eu estou na praia de manhã, eu faço meu beach tênis lá na praia, então eu vou bastante ali para aqueles lados. Essa situação, né, em especial, foi uma triste coincidência. Realmente, ele era parecido com o miliciano, e ele era mesmo. O miliciano frequentava aquele ponto, aquele quiosque, a casa do miliciano é próxima ali. Foi uma tristeza de uma coincidência. Mas nós temos aqui, né, no Rio de Janeiro, até hoje, nós estamos num momento muito delicado aqui no Rio. Tivemos semana passada aí um problema com também milicianos, matou filho de miliciano, e agora estão botando fogo em ônibus. Então, nós estamos aqui num mês, né, delicado, mas é o que eu falo, assim, eu sei que eu sou muito privilegiada, eu reconheço isso, né? Eu sou muito grata a Deus pelo privilégio de morar onde eu moro, morar bem, me sentir segura, porque tudo que eu faço é sempre muito pertinho aqui. Eu moro num bairro relativamente seguro, perto do resto do Rio de Janeiro. Então, isso é mesmo um privilégio. Eu sei que eu sou privilegiada, eu tenho consciência disso. Nem todo mundo aqui tem esse privilégio, mas é aquela escolha também, assim, se eu entro, né, nessa coisa da informação, do tudo que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, eu acabo com a minha saúde mental, né? Porque o que a gente consome influencia diretamente nos nossos pensamentos. E a minha vida é os meus pensamentos. Aquilo que eu penso, eu crio. Então, se eu ficar absorvendo tudo de ruim que acontece ao meu redor por aqui, ao todo tempo, eu vou acabar com a minha saúde mental e passar isso para os meus filhos. E eu acho que esse não é o meu papel no mundo. Acho que o meu papel no mundo, o que me cabe é transformar e trabalhar aqui, né, onde eu posso. Né? Então, dar segurança para os meus filhos, criar uma segurança para mim. E eu falo que isso não é ser alienada, isso é a gente se proteger também. Eu acho que a gente tem que se proteger. Certo. Estão falando de fazer até intervenção federal, alguma coisa aí no Rio de Janeiro, mas
São casos específicos, regiões específicas, coisas assim. Mas, por gentileza, estamos chegando no final do nosso bate-papo, foi muito gostoso, muito enriquecedor aqui a conversa. E eu queria que suas considerações finais aqui no programa Sentido Horário, aqui com o jornalista Chaslak Júnior. Minhas considerações finais, eu queria que as pessoas entendessem assim muito isso, que você tem potenciais incríveis, você tem habilidades únicas, né? Você tem coisas grandiosas dentro de você. Você é lindo, linda aos olhos de Deus e tem que ser aos seus olhos também. Por mais que você não se sinta assim hoje, por mais que as suas brasas estejam nesse momento apagadinhas, né? Por mais que você não consiga nesse momento se conectar com você, amar quem você é, admirar você e potencializar o seu ser, acredite, isso é possível. E o Sopradora de Brasas está aí para isso, o meu trabalho está aí para isso. Né? Eu queria muito, eu falo que o Sopradora de Brasas é uma corrente do bem, porque depois que eu sopro a sua brasa e faço virar chama tudo que existe aí dentro de você, você naturalmente vai soprar outras brasas, né? Porque quando a gente se ama, quando a gente entende quem a gente é, quando a gente gosta de quem a gente é, a gente vai replicando isso ao nosso redor. Então é uma corrente de bem. E eu queria muito, muito, muito que as pessoas se abrissem para isso, para se conhecer, para se amar, para usar a sua mente, o seu superpoder a seu favor, que as pessoas entendem que a nossa mente é o nosso superpoder, é o nosso presentinho de Deus. Então aprenda a usar a seu favor. Transforme sua vida, transforme a tua realidade a partir da transformação da tua mente. Isso é possível. Se foi possível para mim, se eu conseguir sair da onde eu me coloquei, da onde eu estive por 14 anos, é possível para todos nós. Então, gente, entrem nas redes sociais aqui da doutora Maria Flávia Bernardes, comprem o livro, participem dessa corrente do bem aí com ela, façam a sua consulta aí, sem preconceito, esse negócio aí faz bem, ajuda todo mundo, e aquela história, não tem nada melhor do que você se conhecer, se valorizar e pôr em prática aí os seus planos para o futuro. Então, fiquem com Deus, até amanhã em mais um programa Sentido Horário. Muito obrigado, doutora, por ter participado aqui conosco no programa, tá? E esperamos mais vezes. Quando vier aqui em Presidente Prudente, vai conhecer lá os estúdios aqui da nossa rádio, tudo, e a gente faz questão, porque também tem a nossa plataforma impressa, o nosso jornal e também a parte aqui, que hoje rádio virou televisão, tá? Então, fica desse jeito. Obrigada pelo convite. Então, tá.